E aí, vamos nos alimentar da palavra de Deus? Em Romanos 8, versículo 28, diz assim, é um versículo muito conhecido, muitas pessoas dizem muito esse versículo, mas eu quero saber se você só diz ou se você pratica. Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E versículo 30 diz, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Muitas vezes nós lemos versículos isolados, mas nós vemos aqui que no versículo 29 e 30 diz o porquê do propósito. E muitas vezes as pessoas só dizem a parte A do versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas vezes você já ouviu isso, né? Mas veja bem, a parte B do versículo diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. E nós somos chamados para esse propósito. Todos são chamados para esse propósito. Mas nem todos aceitam esse propósito. Ah, Sueli, mas qual é esse propósito? Vamos lá. Qual é o propósito de Deus na tua vida? O que você tem feito para Deus? Será que você tem realmente feito aquilo que Deus quer que você faça nessa terra? Nós estamos aqui para trabalhar para o reino de Deus nessa terra. Então, Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu quero dizer para você que já esteve na igreja, está desviado do Senhor. Deus tem um propósito na tua vida. E esse propósito é eterno. Deus não tira o dom que Ele te deu. Deus nunca tira aquilo que Ele dá. Deus não tirou o propósito da tua vida. Ele quer que você se achegue a Ele novamente, porque você foi predestinado para esse propósito. Então, meu querido, minha querida, se você está afastado de Deus e tem um propósito na tua vida, e Deus te deu dons, Deus te deu ministérios, e você não está mais praticando, volte para o Senhor. Volte a praticar aquilo que Ele colocou, o propósito que Ele colocou na tua vida. Que diz aqui que Ele chama segundo o propósito dEle. E se Ele te chamou um dia e te deu um dom, te deu um ministério, te deu um propósito, Ele quer que você cumpra esse propósito aqui nessa terra, no reino dEle. Porque os que de antemão conheceu a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então Deus chamou você, Deus escolheu você para ser conforme a imagem do Filho dele. Quem é o Filho? Jesus. Você é a imagem e semelhança dele. Ele predestinou você para esse propósito, para ser imagem e semelhança dele e para trabalhar no reino dele. Jesus, ele veio na terra para trabalhar no reino do Pai. E Deus escolheu você, que está desviado, que está fora dos caminhos do Senhor, para trabalhar no reino dele aqui, nessa terra. E o que você tem feito? Você tem cumprido o propósito de Deus? Você tem feito aquilo que Deus tem falado na sua vida para que você faça? Ou você não está mais nem aí com Ele? Mas Ele predestinou você para ser como Jesus. Para praticar as coisas que Jesus fazia
e faz até hoje. E a palavra de Deus diz que coisas maiores nós iremos fazer, maiores do que Jesus fez. Sabe por quê? Porque Jesus é nosso irmão. Aqui a palavra diz que ele fez, que ele nos predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, e aos que predestinou, a esses também chamou. Ele te escolheu, te deu um propósito, te fez irmão de Jesus Cristo, filho de Deus, e ele te predestinou, ele chamou você. Ele justificou os seus erros, os seus pecados, e aos que ele justificou, a esses também glorificou. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem a glória de Deus na sua vida. Não deixe esse caminho. Não deixe de Deus. Não deixe que o mundo venha trazer para você coisas que não são do Senhor. Busque primeiro aquilo que está no céu, aquilo que Deus tem para dar para você. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte correndo, porque Deus tem propósito na tua vida. Deus te predestinou a ser como filho. Deus te justificou os seus erros. Peça perdão ao Senhor, volte para os caminhos do Senhor, porque grandes coisas Deus tem a fazer na tua vida. Não pare, não pare. O Senhor é contigo. Volte, corre para os braços do Pai. Fica aí a dica para você nesse dia. Um dia abençoado na glória, na graça e na misericórdia do Senhor. Amém?